Não estou vendo a cor do meu dinheiro. Não estou vendo lucro. O que está acontecendo? É uma dúvida muito comum que eu recebo, tá? E hoje eu vou comentar um pouco sobre isso, tá? Lembrando que meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores a passar de 81 para 360, tá bom? Então olha só, até pegando aqui um gancho de um atendimento que eu fiz, então eu analisei essa situação. Não está sobrando dinheiro. A primeira coisa que eu perguntei, evidentemente, vamos descendo assim, numa sequência: faturamento, custo, despesas variáveis, despesas fixas, chegamos no lucro, tá bom. Então, na hora que nós começamos a conversa, apareceu um faturamento de 4 a 5 mil. Tá? Aqui eu já, de certa forma, eu já vejo aqui uma oportunidade de reflexão. Porque na hora que faz a conta de 4 a 5 mil, tá? Eu tenho uma coisa na minha cabeça que é o seguinte: na minha cabeça, um negócio pequeno tem que sobrar no bolso 10 mil, entendeu? Isso é a conta que eu faço. Se você quiser conversar comigo, naturalmente eu faço essa conta. Por quê? Porque eu entendo que um negócio ele tem que motivar a pessoa. A pessoa tem que ela tem que se sentir que ela está sendo beneficiada. Antes, porém, tem que lembrar que nada vem de graça. Você tem que fazer alguma coisa para alguém, e esse conjunto de coisas que você faz rende 30 mil por mês e te sobra 10. E por conta disso, você atende esses 30 mil de faturamento que você tem. Mas como é que a gente faz para sair desses 4, 5 para 30? Tá? Então, aqui eu separei algumas coisas. Uma das coisas que aconteceu no atendimento é que, por exemplo, nós chegamos a uma quantidade de 20 clientes por dia. Aqui já tem o primeiro ponto. Como é que eu faria para aumentar de 20 para mais? Porque 20 é pouco. 20 é pouco. Outra coisa, como é que a gente poderia fazer para aumentar o tamanho da venda por cliente? Entendeu? Vamos imaginar aqui que a gente estivesse imaginando um ticket médio, uma venda média no atendimento aqui foi de R$15. Como é que poderia passar para 17, para 18? Teria como? Uma outra opção: como é que eu faço para aumentar a frequência? Tipo assim, eu tenho um cliente, no caso aqui nós estamos falando de um restaurante, se eu tenho um atendimento de 2 a 3 vezes por semana, como é que eu passaria para 5, se for o caso, né? Segundo assim, um contexto aqui que foi apresentado. Então olha só nessa oportunidade aqui eu peguei e pensei em aumentar o número de clientes, aumentar o ticket médio e aumentar a frequência. Isso não vem de graça, tá? Então como é que eu faço para fazer isso? Então essa atitude vai ter que ser feita, conferida, já que eu fiz a conta de 4 a 5 por mês, então eu vou pegar e ter o resultado por mês. Mas como eu estou fazendo conta aqui de cliente, eu posso analisar isso por semana. Por quê? Porque por semana fica mais fácil, tá? Então eu poderia partir do seguinte princípio em relação a cliente. Se eu já atendo 20 clientes por dia, tá? Será que esse cliente que está bem atendido, se eu perguntar para ele: você não tem mais alguém aonde você está que também gostaria do mesmo serviço meu e que eu pudesse conversar com essa pessoa, até de repente receber, você pudesse me ajudar a indicar para mais alguém, talvez pudesse ser um caminho, tá? Uma outra situação, a gente estava falando aqui de restaurante, a segmentação, o que acontece na segunda, na terça, na quarta e na quinta, é mais ou menos o que acontece no todo o contexto. Nós chegamos até a calcular a conta que de 20 clientes, no contexto da localização, tinha mais ou menos 100 clientes, tá? Eu já conhecia mais ou menos o contexto. Então a gente está trabalhando aí por uma participação de mercado, né, que a gente chama de market share, de mais ou menos 20%. Na hora que eu fiz essas contas aqui, eu já pensei o seguinte: não, mas o mercado é pequeno, é um mercado de 30 mil reais, então nós temos que imaginar um outro mercado, tá? Desse jeito o negócio ele tem um limite muito, vai ficar brigando e não vai render. Então temos que pensar, o que nós pensamos? Quer dizer, marmitex vai ser pouco. Então, tá? Nesse contexto aqui é o seguinte: nós temos que deixar de oferecer
necessidade, que é matar a fome, e pensar em outra oportunidade, talvez objeto de desejo. Será que não dá para ter um espetinho que tivesse uma margem maior? Será que não dá para ter um caldo que tenha oportunidade maior? O que tem que analisar é o seguinte, é que nesse contexto, eu lembro que foi apresentado várias alternativas para refletir. Estou dizendo que normalmente a gente vai conversar novamente a respeito disso. Mas o que você tem que entender é que é o seguinte, como é que eu faço para poder mudar essa realidade, entendeu? Isso é importante, isso é coisa de dono, isso é coisa de pensamento. E uma outra coisa também, eu tenho que sempre ser a minha melhor versão. Então, se nós estamos em 2022, eu diria até, nem vou falar de ano, no mês que vem eu poderia ser a melhor versão, no outro mês eu tenho que ser a melhor versão, eu tenho que identificar formas de poder romper essa barreira ou de criar alternativas, às vezes até de deixar de vender desejo, só necessidade, e passar também a vender desejo. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte, que a ideia de como pensa dono. Dono pensa dessa forma e pensa com que frequência? Todo dia, entendeu? Essa é a dica do dia. Me acompanha para mais dicas.